Olá, estamos começando o Câmara Jovem. Como eu falei já no último programa, nós estamos dedicando esse mês inteiro para o Enem, para você jovem que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, já vai dando aquele nervosismo, né? Agora já sabe o local da prova, então preste atenção para não errar o lugar, vá treinando aí como chegar lá no tempo certo. Lembre-se que pode ter trânsito, hein? Mas esses avisos eu vou reforçando aqui ao longo do programa, porque hoje a gente vai dar uma dica no geral com relação à prova do Enem. A gente já viu aí a psicóloga e a nutricionista que deu dicas muito bacanas para cuidar da cabeça e também do estômago, né? No antes, durante e depois da prova, que é sempre importante, mas agora a gente vai falar especificamente da prova. Como ela é pensada, como ela é elaborada, como você pode ainda dar aquela revisadazinha, já que faltam poucos dias, né, para que a prova seja aplicada, né? Então vamos conversar agora com o professor e coordenador pedagógico Edson Henrique. Bem-vindo, professor, ao Câmara Jovem. E eu quero já começar falando especificamente da prova. Ela é dividida em duas etapas, né? Uma no primeiro domingo, dia 3, a outra agora, dia 10. Como é que o aluno ele pode se preparar para essas duas provas? Elas são distintas, não é? Olá, tudo bem? Sim, nós temos 2 dias de avaliação, na verdade, né? O primeiro dia, que é o dia 3, assim como você trouxe, nós temos aí a parte que muitos candidatos ficam nervosos, né? Porque fora as provas objetivas, nós temos a redação, que aí tem um peso muito importante, né? Uma das maiores dificuldades que os alunos encontram e os candidatos encontram chama-se repertório. Por quê, Edson? Porque muitos alunos, muitos candidatos têm a dificuldade com a leitura. Então, se você lê pouco, você não constrói, né, esse repertório necessário. Então, dentro dessa perspectiva, é importante e fundamental que o aluno ele leia muito e traga uma diversidade muito grande dentro do seu repertório de leitura para que ele possa ter um embasamento melhor e possa ter um vocabulário rico, né, para a construção da sua redação. Nesse primeiro dia, nós temos aí as provas de linguagem, tá certo? E de ciências da natureza, que são 180 questões no total, mais a redação, totalizando aí 5 horas e meia de prova. Professor, são 180 questões divididas dentro dessas disciplinas, né, de ciências da natureza, também a questão da língua, né, que é estrangeira, tem o português, a redação, né, compõe toda essa parte. Dentro dessas 180 questões, como é que a prova, o aluno ele consegue identificar? Ela já é dividida por etapas, assim, aqui de ciências da natureza, vem só perguntas referentes a isso, ou elas vêm com perguntas diversas, distintas? Isso, ela vem elaborada pela sequência, tá certo? Códigos e linguagens, tá certo? E na sequência ciências da natureza, a redação ela sempre está à parte. Então, hoje o caderno que ia ser retirado, né, a folha de rascunho para os alunos, ela foi novamente trazida e vai estar no final do caderno, o rascunho com a folha de redação, para que o aluno ele possa desenvolver e passar a limpo, né? Um cuidado que o aluno ele precisa ter nesse dia, principalmente com a questão da construção, muitas pessoas sempre se perguntam, por onde eu devo começar? Pela prova objetiva ou pela redação? Isso é muito particular de cada aluno. Durante esse processo que ele veio se preparando, como foi que ele contextualizou, como foi a sua rotina de estudo, o que ele buscou. Então, assim, redação ou objetiva, né, vai ficar muito da rotina dele, daquilo que ele conseguiu construir. Mas sempre é bom a gente trazer, né, para o aluno que assim, a redação tem um peso muito importante e dentro desse peso ele tem esse cuidado, porque muitas vezes a gente acaba se perdendo com as nossas ideias e a gente toma muito tempo. Quando a gente conclui a redação, o tempo é curto para as questões objetivas. Então, assim, o aluno ele precisa ter cuidado com esse tempo. Esse tempo a gente começa a construir dentro de um processo, quando nós estamos estudando, tipo, eu faço muitos simulados, então esse simulado ele me traz os tipos de questões, né, e eu vou estar praticando o tempo, né, dessa prova. Então assim, o simulado é sempre importante, a gente sempre sinaliza para o aluno que é sempre importante ele estar fazendo simulados. Fazer provas anteriores do Enem. Por quê? Porque essas questões, elas têm o seu grau de dificuldade e aí dentro desses graus de dificuldade, elas são questões que muitas vezes são longas, então assim, ele vai compreender a complexidade dessas questões que vão ser cobradas
para eles, né, dentro desse processo durante essa prova. E professor, é bom ele já ir respondendo, né, as questões anteriores, porque vai se familiarizando com a prova, sabendo como é o perfil, porque a gente sabe que existem características. Geralmente pessoas que costumam responder provas anteriores têm facilidade para responder a prova que está sendo aplicada agora, porque já entendeu mais ou menos como as questões elas são colocadas, não é? Isso. Essas provas que você faz anteriores, então assim, ela te dá esse know-how, ela te dá esse embasamento para essa questão da construção, porque a prova ela é formada, né, de questões fáceis, questões medianas e questões difíceis, né? Então assim, ao longo desse processo de desenvolver e de responder as questões, né, alguns alunos começam pelas questões mais fáceis porque ele sabe que ali ele vai ter a clareza da certeza, né, de acertar aquelas questões, e as difíceis vão deixando por último. Alguns alunos preferem começar pelas questões mais difíceis. Por quê? Porque vai alavancar a nota desse aluno à medida que ele vai acertando essas questões, né, pela questão do peso que cada questão tem. Então assim, eu sempre oriento aos meus alunos e aos candidatos que sempre que você tiver muita dificuldade com a questão, passe a questão à frente, porque muitas vezes você se detém muito tempo em uma das questões e o tempo vai passando. Então, se você não conseguir gerir, né, bem o seu tempo, você vai acabar atropelando e você não vai fazer uma boa prova, porque no final você vai ficar com um tempo muito curto e não vai dar tempo de você ler todas as questões e desenvolver em tempo hábil para poder responder. E acaba aquele velho chute, né? Porque não deu mais tempo e eu preciso responder, e aí eu vou optar por uma das questões, vou sinalizar no meu gabarito, o que vai fazer com que o candidato, né, tenha uma nota ruim na sua prova. E eu coloco até 2 pontos também com relação a isso. O primeiro, que você acaba demorando tanto naquela questão, perde tempo para outra e aquela que acertaria acaba não acertando porque leu de maneira muito rápida e superficial, ou então fica tão nervoso porque não consegue responder aquela que se desconcentra para resolver uma mais simples, não é? Correto. E professor, com relação especificamente à questão da divisão, a gente falou, né, que a redação ela geralmente vem no final. O rascunho ele não influencia para nada, né? Que tem algumas pessoas que têm um receio de colocar o rascunho e acabar sendo avaliado por ele também. Não, o rascunho ele não é avaliado. Caso o aluno ele construa todo o seu rascunho e ele não passe a limpo, a prova está zerada. Até porque o rascunho ele não é corrigido, né? O que vai ser corrigido é a folha oficial, né? Que é quando ele transpassa, ele transcreve, né, a sua redação para aquela folha. Então, assim, o que vai ser corrigido é a folha oficial. Não adianta você fazer todo um rascunho, deixar tudo pronto e não dar tempo de transcrever, né, para a folha oficial. Entendi. E com relação à divisão da prova, a gente já falou, né, que eles vão seguindo uma lógica, né, de sequência de temas, né, que eles vão colocando. Como é que o aluno que está estudando, está se preparando, ele pode fazer agora nessa reta final? Por exemplo, já estudei todo o conteúdo, o que é que vale a pena eu parar para olhar especificamente na prova do primeiro dia, que abrange a questão de línguas e também de ciências humanas? Ciências humanas, né? Então, assim, o aluno nesse processo, quando ele já vem, né, numa caminhada de estudo, de rotina, de trabalho, né, aí ele precisa simplesmente, nesse processo, mais do que nunca, é dizer assim, aonde eu tenho maior dificuldade, quais disciplinas eu tenho mais dificuldade. Então, aonde eu tenho mais dificuldade do meu aprender e do meu interpretar, eu preciso dedicar mais tempo. Porque é natural que nós tenhamos mais facilidades em algumas áreas. Alguns alunos têm na área de humanas, outros na área de linguagem e outros na área de exatas. Então, aonde eu tenho mais dificuldade é onde eu preciso me dedicar mais, onde eu preciso doar mais do meu tempo para poder assimilar um conteúdo ainda maior. Porque é muito comum, né, os alunos, os candidatos, por muitas vezes estarem cansados já de uma rotina de estudo, né? Então assim, eu não gosto tanto daquela disciplina, então eu deixo de lado, vou para aquela que eu gosto mais porque eu já estou familiarizado com ela e vou aprofundando. Só que essas outras questões também elas vão fazer falta, né, na questão da pontuação, até porque eu não posso zerar nenhuma das áreas. É verdade, porque zerar já perde a prova, né? Não dá para repor depois, né? Esperar um ano inteiro de novo para poder repor aquela questão. E com relação ao tamanho das questões, muitos alunos falam que são longas, são cansativas e realmente 180 questões é um número considerável. Elas, no geral, requerem uma leitura maior para poder compreender aquela questão. Acontece muitas vezes da própria pergunta meio que já insinuar a resposta. É comum isso dentro da prova do Enem? Olha, o Enem ele traz muito pegadinha, né, em algumas das suas questões, né? Isso sempre vem acontecendo ao longo dos anos. Todas as questões elas são contextualizadas. Algumas questões realmente elas
vem acontecendo dentro desses processos, desses anos já anteriores, né, de terem questões longas. E alguns candidatos têm criticado, têm falado sobre esse tipo de perguntas, porque você demanda muito tempo na questão da leitura, para a questão da interpretação, para a resposta daquela questão, né? Então, assim, algumas questões, elas sempre deixam uma dica, ou elas acabam trazendo para você um toquezinho extra. Por quê? Porque você relembra alguma coisa que aquela questão está sinalizando, não objetivamente naquela que você está trabalhando, mas uma outra anterior ou uma lá na frente. Então, geralmente, uma questão ela pode estar sinalizando algo para que você já desperte e já traga na memória aquilo que você já vem estudando, tá certo? E possa responder com mais clareza. Certo. Professor, eu vou pedir licença aqui rapidinho, porque a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações de como você fazer uma prova bem bacana no Enem. Até já, não sai daí! Olá, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a prova de linguagens no Enem. É importante que o aluno lembre que essa prova é a mais fragmentada do exame. Nós temos questões relacionadas à literatura, gramática aplicada ao texto, interpretação textual, história da arte, educação física, além da língua estrangeira. É muito importante que o aluno entenda como essa prova se divide e que ele consiga observar um pouco que as questões elas são extremamente interdisciplinares. Então, uma primeira dica é: observa que nós teremos questões de interpretação textual, gramática aplicada ao texto e história da arte, que tragam muitas vezes informações da literatura, de textos publicitários e de vários outros tipos textuais que fazem parte do nosso dia a dia. Então, você inicia a leitura desse texto já considerando alguns elementos próprios da constituição dele. Observa se há título ou não, quem é o autor do texto, se for um texto literário. Observa, por exemplo, a que estética literária esse autor pertence, para que você já consiga fazer uma leitura comprometida dessa questão e principalmente desse texto. Isso vai ser bastante importante para otimizar o teu tempo ao longo da feitura da prova. É interessante também que você lembre que muitas vezes a maneira como o texto está organizado na prova vai definir o que será cobrado nessa questão. Observa, por exemplo, que os textos narrativos, eles vão apresentar mais verbos, normalmente no pretérito, seja o pretérito perfeito, seja o pretérito imperfeito. Você tem gancho num momento como esse para observar não só a questão da constituição do texto e da interpretação dele, mas também alguns elementos gramaticais presentes nesse texto, tá? Tem algumas situações que são muito interessantes na prova. Percebe, por exemplo, como história da arte pode ser cobrado. Normalmente, nas últimas edições, a gente vem observando que tem se cobrado bastante a arte contemporânea, ou seja, uma arte que tem sido produzida nas últimas décadas, muitas vezes nos últimos anos, uma arte extremamente recente, com artistas que não são tão conhecidos do grande público de ensino médio. Então, observa atentamente as informações que esse texto te fornece. Lembra que a prova, por exemplo, é em preto e branco, então percebe como essa imagem se constitui, percebe, por exemplo, a temática dela, tenta observar o autor dessa tela, quem pintou, percebe também, por exemplo, que nós temos suportes diferentes. Então, nós não temos a possibilidade de termos apenas telas tradicionais, mas nós podemos ter pichação na prova, nós podemos ter grafite na prova, nós podemos ter stencil na prova, que são todos materiais e suportes novos na história da arte. É muito interessante que você tente compreender que a prova do Enem em linguagens não vai te cobrar, ou não costumava cobrar, questões relacionadas a uma literatura mais tradicional. Então, é muito comum que essa questão traga construção de sentido ao longo do texto. Tá? As figuras de linguagem presentes, a linguagem utilizada, se você tem um português mais ou menos vinculado à norma padrão, tenta entender um pouco a função da linguagem predominante. Essa é uma dica importante. A função da linguagem está presente em todas as edições do Enem. Então, é um conteúdo que você leva para a prova como um conteúdo base para resolver essas questões. Então, é muito interessante que você observe as próprias informações que o texto te fornece. Eu estava falando para você que é importante lembrar das construções de sentido. Então, eu tenho figuras de linguagem, tenho funções da linguagem, que são todas informações que vão te ajudar ao entendimento desse texto. No mais, lembra ainda, tá?
A prova do Enem tem um caráter, além de interdisciplinar, como a gente frisou inicialmente, tem também um caráter bastante social. Então, é comum que as questões tentem observar alguns elementos que fazem parte do dia a dia do jovem brasileiro, porque, afinal, esse é o público-alvo da prova. Afinal, é o Exame Nacional do Ensino Médio. É você, aluno do ensino médio, normalmente saído, né, do forninho da escola de ensino médio, que vai fazer essa prova. Não basta só curtir, então bora participar! A Câmara de João Pessoa investe nos canais de comunicação e cria mais espaço para a educação. Está presente nas redes sociais, na TV e na Rádio Câmara, com nova programação jornalística. Eu fiquei sabendo mais sobre a Câmara através desses canais e hoje eu tenho o prazer de ser aprendiz de vereadora. Participe e faça sua voz ser ouvida. Com você e a Câmara, João Pessoa vai avançar! O Hospital Napoleão Laureano precisa de você para salvar vidas. Fiz a mamografia. Quando eu fiz, aí ela falou assim... Aí quando saiu o resultado, aí saiu um pequeno nódulo na mama esquerda. Eu digo, tudo bem. Aí pedi uma ultrassonografia. Deus me livre daquele hospital se acabar. Nunca. Meu Deus, jamais. As pessoas têm que ajudar, têm que manter aquele hospital. Se desse R$1, isso aqui é para o Laureano. Era grande coisa. Por favor, doe para o Laureano, porque é um hospital que merece. Faça sua doação através da sua conta de luz da Energisa ou pelo site hlaureano.org.br. Faça uma boa ação sem gastar nada. Você pode destinar ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente até 3% do valor do seu imposto de renda, deduzindo da sua declaração anual. Ajude crianças e adolescentes que mais precisam. Acesse doesemgastar.joaopessoa.pb.gov.br e saiba como. Prefeitura de João Pessoa. Mais resultados. Vida melhor. Opa! Tudo bem? Ó, você viu que o portal da Câmara deu uma repaginada? E pensa numa melhorada, viu? Foi um padrão nacional, uma mudança em todo o Brasil. Ficou legal. Ó, e antes que esse vídeo encerre, www.joaopessoa.pb.leg.br. Vai aparecer aqui, ó, o pessoal vai colocar. Acompanhe o portal da Câmara Municipal e também o mandato do seu parlamentar. O portal da Câmara agora mudou. Você vai poder acompanhar o trabalho dos parlamentares através do endereço joaopessoa.pb.leg.br. Acesse e acompanhe. Aí, meu povo, para vocês que vão fazer a prova do Enem, vamos aqui começar uma brincadeira de aprendizagem para que você possa se sair cada dia e cada vez melhor nessa prova do Enem. Vamos aqui sugerir algumas dicas e que essas dicas vão ajudá-lo a você esclarecer algumas dúvidas e, ao mesmo tempo, esclarecer no momento que estiver fazendo a prova. Primeira dica que eu quero que vocês comecem a ter é fazendo referência à história geral. Quando nós falamos da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, nós temos que ter na cabeça dois fatores importantes. Primeiro, a questão da economia. Não esqueçam que a Grécia, tanto como a Grécia e a Roma antiga, elas tinham um modo de produção escravista, em que a base da mão de obra era a escravidão. E como se obtinha os escravos? Por guerra ou dívida. Já na questão da cidadania, nós lembramos sempre daquela ideia da democracia ateniense. E uma coisa que você tem que ter da democracia ateniense são dois termos. Isonomia, que é a igualdade entre os cidadãos, e também a isocracia. Aí você diz, professor, o que danado é a isocracia? A isocracia é aquela participação direta do cidadão. Lembre-se, nós vivemos em um Brasil, né, em que a democracia ela é direta, mas nós exercemos, né, a nossa cidadania direta pelo voto. Quem propõe as leis são os nossos legisladores. Já na Grécia Antiga, o próprio cidadão ele iria propor a lei, como também iria aprovar a lei ou não. Daí que surge na filosofia, só pegando
fazendo a questão interdisciplinar, a questão da filosofia, você lembra que existia os pré-socratas, Sócrates e os sofistas. E esses sofistas eram mestres na retórica. Aí você diz, por quê, professor? Para poder defender as suas ideias diante da Assembleia. Porque um político, ele tem que defender as suas ideias e as suas leis. Com isso, vamos subindo. Lembrando do feudalismo. No feudalismo, você vai ter toda uma questão em que a sociedade baseia-se entre o nobre e o servo. Não esqueçam, servo não é escravo. Servo, ele estava preso a uma servidão ao senhor feudal. Tá? E dentro do cenário, vamos puxar para o século XVIII, a era das revoluções, século das luzes. O iluminismo, não esqueçam, quebra o antigo regime. O que é o antigo regime, professor? O absolutismo e o mercantilismo. Diante desse fato, o que é que nós vamos ter? Embasa intelectualmente os movimentos de contestação. Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Revolução Industrial. E quando chegamos no século XIX, não esqueçam, nós estamos falando do século XIX, em que há as guerras de Napoleão, as guerras napoleônicas, e a família real vem para cá, que diante de alguns anos depois, nós temos a nossa independência, inspirada também em ideias iluministas. Tá? Dentro do cenário, vamos para o Brasil, República Velha. Não esqueçam que durante a República Velha, a era do coronelismo aqui dentro, nós tínhamos uma Constituição que estabelecia o voto universal masculino. E esse voto universal masculino estendia também para brancos e para negros. Professor, por que o senhor está enfatizando isso? A Constituição foi feita poucos anos depois da abolição da escravidão. Então, o negro ele ganha o direito à cidadania. Mas não esqueçam que analfabetos, mulheres, estavam fora da política. Tá? E aí eu quero fazer uma ponte comparando com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, quando acaba a escravidão no governo Abraham Lincoln, vai vir uma era que nós chamamos a Jim Crow, que é isso, a do apartheid. Só que esse termo apartheid, ele é da África do Sul, é o africanês, mas significa segregação racial. Então lembre de três nomes. Ku Klux Klan, que é um movimento de supremacia branca, você vai ter os Panteras Negras, que contestavam essa segregação racial, tá? E o pastor Martin Luther King, que é o grande nome disso aí. Tá? E não esqueçam também, na África do Sul, o apartheid vai até a década de 90. O que é isso, professor? Segregação, locais de brancos e de negros. Fica a dica aí, não esqueçam de Mandela. Um abraço para vocês. Show! Voltamos com Câmara Jovem, como eu falei, foi bem rapidinho, né? E a gente não vai nem perder tempo, já vai continuar conversando aqui com o professor e coordenador pedagógico Edson Henrique, que está dando umas dicas bem bacanas para você que vai fazer o Enem daqui a pouquinho. Faltam poucos dias, né? Não fica nervoso não, gente, você vai conseguir, eu tenho certeza. Professor, a gente estava até conversando aqui no intervalo com relação à divisão da prova, né? São 180 ao todo, como é que é exatamente essa divisão em 45 por área? Explica melhor aí para quem está em casa entender. Isso, no primeiro dia nós temos 90 questões, são 45 por área de conhecimento, totalizando os 2 dias, 180 questões, mais a redação, né, que aí implica toda a prova do Enem com relação a isso. Então, assim, por blocagem, 45, 45, no segundo dia também 45, 45, né? No segundo dia nós temos a parte de matemática e ciências da natureza, que engloba química, física e biologia. Tá certo? Então, tem essa divisão, né, para o segundo dia. Matemática, ela está isolada como área, né? Então, ela tem 45 questões especificamente só de matemática. As demais está dividida entre biologia, química e física. Entendi. E com relação ao tempo da prova também é diferente, né? Os 2 dias. No segundo dia nós temos 5 horas de prova, tá certo? Na verdade, eram 4 horas e meia e acabou que aí ganhamos mais um tempinho e finalizou-se em 5 horas de prova, né? A diferença de um dia para o outro ficou em 5 porque os candidatos eles vinham sempre reclamando pelo tempo, porque a parte de exata exige muito a questão de cálculo, de você estar fazendo e transcrevendo tudo isso, e achava-se que o tempo era curto. Então, né, dentro de um processo foi entendido que havia uma necessidade realmente de aumentar esse tempo, e aí esse tempo passou a ser 5 horas de prova. A prova é aplicada à tarde, né? Isso. Os portões abrem ao meio-dia, tá certo? Fechando às 13 horas. A prova começa às 13h30. Então, o candidato ele tem que ter esse cuidado. Temos visto muito ao longo dos anos a quantidade de aluno que perde a prova porque chega atrasado. Então, assim, o aluno ele tem que ter cuidado porque nesse período de prova é o período onde o trânsito
acontece um congestionamento muito grande, está todo mundo saindo. E aí, infelizmente, nós brasileiros temos aquele velho hábito, né, deixar tudo para a última hora, né, e acabamos saindo meio que já perto do início das provas. E aí vai chegando junto aos locais, algumas avenidas, né, tem um fluxo maior, acaba esse congestionamento, então tem que ter esse cuidado, tá certo? A gente sempre sinaliza que o aluno precisa estar chegando aí em torno de 1 hora de antecedência, tá certo? Para qualquer eventualidade, como muitas vezes acontece, o aluno quando chega e esquecer um documento, aí dá tempo de ligar para alguém da família, vir deixar, então tem todo esse processo, então sair sempre cedo para poder não ter nenhum contratempo e não estar perdendo a prova. É até o que a gente tinha falado já no comecinho, né, da importância de conhecer, já que já foi divulgado, né, o local das provas, de conhecer onde você vai fazer, saber o caminho que você pode fazer, se vai de ônibus, se vai de carro, de bicicleta, ver quanto tempo leva, até em horários de pico mesmo, porque mesmo sendo um domingo, né, acontece muito a questão dos congestionamentos. Isso já vai tirando a pessoa de tempo, né? Com certeza. Já vai deixando você um pouco nervoso, a questão da ansiedade. Já vai estar nervoso, né? E piora, né? A gente vê muitas vezes em alguns locais de prova os alunos descendo do carro dos pais no meio da rua, correndo, desesperados, para poder chegar a tempo, né, dentro desse processo. Tá com o material todo em mãos, está em dia, a questão da documentação, o tipo de caneta que é cobrado para esta prova, que é a caneta esferográfica transparente preta, né? Então ter só esse pode cuidado, a preta ou pode a azul também? Só esferográfica só preta, tá certo? E que seja transparente, tá certo? Uma outra não pode ser utilizada nesse processo. Tá, com a questão dessa documentação, muitas vezes, eu não tenho, eu posso um documento, né, uma xerox autenticada? Não, não pode. Tem que ser um documento original com foto, né? A identidade é sempre o que se pede mais, né? Que é o documento mais comum, né? Pode ser se já tem habilitação, um passaporte, ou um documento, uma reservista que tenha, né, comprove que é aquela pessoa com a questão da foto, contanto que seja original. Entendi. Agora voltando para a questão das provas, a execução das provas do último dia, a gente falou bastante aí no primeiro bloco do primeiro dia, que tem o tempo, tem a redação, são as questões objetivas, requer muita leitura. Já no segundo dia requer muito cálculo, então o aluno ele tende a ficar um pouco mais tenso, se preocupar mais em lembrar aquela fórmula que vai facilitar na resposta. Qual é a dica que o senhor dá para esses alunos? Então, o aluno quando vem dentro desse processo já de ensino-aprendizagem, né? Então assim, a questão da matemática, dos cálculos, assim, a questão do desenvolver. Muitas vezes a questão das nossas dúvidas faz com que muitos candidatos apaguem tudo aquilo que ele fez para recomeçar todo o processo pela questão das dúvidas. Então, assim, ter esse cuidado, porque quanto mais tempo você vai passando, principalmente nessa área de matemática, né, você vai perdendo esse tempo e vai dificultando. E chega um momento que o nervosismo, a angústia vai tomando conta e você fica com um nervosismo tão grande que acaba que você não consegue desenvolver bem a sua prova. Então, assim, a matemática é aquele processo de repetição. Então, nesse processo que você vem estudando, você vai desenvolvendo exercício, vai respondendo, vai repetindo várias vezes aqueles mesmos exercícios, né, aquelas mesmas fórmulas, e você vai assimilando e vai gravando também, né, aquele conteúdo para ser aplicado no dia da prova. E se torna até natural, não é? Lembrar, olhar para a questão e saber, essa fórmula aqui resolve, ajuda. Até porque dentro desse processo, as provas de exata também elas são contextualizadas. Elas não são apenas as provas simples, né? O que é isso ou o que é aquilo. Então, ela vem toda contextualizada, assim como no primeiro dia também. Então, assim, demanda também a questão da leitura, a questão da interpretação. Por isso que a gente diz que o candidato, o aluno, ele precisa ler bastante, né? Essa questão da interpretação tem tirado a vaga de muitos alunos, porque eles têm dificuldade em entender aquilo que a prova está pedindo a ele. Às vezes ele estudou bastante, tem domínio do conteúdo, mas não entende aquilo que a prova está pedindo a ele, né? Por isso, quando a gente traz assim, faça as provas anteriores, né? Faça simulados, né? Por conta desse entenda tempo, o que é a prova, entenda né? Justamente dentro desse processo, para que você crie essa familiaridade e você tenha mais facilidade no seu desenvolver. Tem muita utilização do raciocínio lógico, né? Não é só fórmulas, não é só contas. Tem isso também. A questão do raciocínio lógico, ela está presente durante todo o processo da prova. E para aquele aluno que não estudou, adianta fazer alguma coisa? Adianta olhar alguma coisa agora, professor? Olha, nesse processo, mais do que nunca, o que eu aconselho é tenta fazer algumas provas anteriores realmente, tenta fazer alguns simulados, até para você poder trabalhar essa questão do tempo, né, de prova, saber o tempo que tem, para que você consiga, dentro daquele espaço, dizer assim, olha, eu preciso dedicar um pouquinho mais tempo aqui, eu sei que eu vou perder tempo aqui, pelo grau de dificuldade que você vai encontrar para poder desenvolver as suas provas. E aí você vai ver, tipo, olha,
aquele tipo de questão, ela me cobra isso, ele me traz isso, eu preciso de mais tempo por conta disso, ela vai me exigir mais leitura. Então, dentro desse processo, ele vai identificando quais são as suas dificuldades e as suas limitações dentro de um processo. Então, assim, vai se tornar um pouco mais difícil? Vai, porque tem muita gente que literalmente estão devorando os livros, né? Hoje você concorre com o Brasil todo, né? Então, assim, todas as pessoas estão concorrendo para as mesmas vagas e, de repente, você, por um detalhe, você acaba não entrando. E é bom lembrar até que, além de estar concorrendo com o Brasil inteiro, mas também existem vagas no Brasil inteiro, que muitos se desesperam pela quantidade da concorrência, mas esquecem que as vagas também são inúmeras, não é? Isso é verdade. Então, assim, muitos buscam porque, assim, a questão de muitas vezes você ter que ir para um outro local, para um outro estado, né, para poder fazer o curso, então acaba se tornando dispendioso, né, a questão do custo, para poder se manter lá. Muitas vezes a família não pode também manter o aluno fora. Então, assim, eu gostaria de passar na minha cidade porque eu estou ali, então isso tudo vai se tornar mais viável financeiramente, a questão da logística de casa também. Então, não tem muito o que fazer para quem não se preparou, mesmo porque não é só um ano, são 3 anos, né, de conteúdos que são vistos, que são revisados. Então, para você que não conseguiu focar no Enem, ainda dá tempo daquela revisada. Responder às provas anteriores é sempre o caminho, né? Isso, ajuda bastante, né? E aí vai servir também de experiência, né? Por mais que você não consiga alcançar, mas serviu de experiência para você entender todo um processo para que numa próxima oportunidade, num próximo ano, você realmente consiga atingir o seu objetivo e, acima de tudo, ter foco, né? Porque sem foco, sem determinação, você não vai conseguir chegar. A gente já está caminhando aqui para o finzinho do programa, professor, e antes de finalizar, eu queria que o senhor falasse 2 coisas. Primeiro, já ia perguntar outra. A primeira é, o que não fazer, em hipótese alguma, nesses 2 dias de prova? Chegar atrasado, tentar corrigir, voltar à questão que já passou? O que é que não pode ser feito? Olha, para o dia de prova especificamente, eu aconselho sempre aos alunos e aos candidatos, é assim, olha, dormir cedo, né? Tá bem descansado, porque muitas pessoas às vezes passam a madrugada estudando, né? Então, assim, você acaba chegando muito cansado e aí você não rende. E aí não adianta você ter tido todo esse processo ao longo desses anos, estudando, se dedicando, para quando chegar no dia você estar altamente cansado, exausto. Alguns alunos chegam a ter estafas mentais, né, por um processo muito forçado do estudo. Então, assim, nesses dias que antecedem, é tentar relaxar também, né, ter um pouco mais de leveza, né, corporal, mentalmente falando, curtir também um pouco, né, a família, sair um pouco, se distrair. Não é que você vai perder o seu foco do Enem, mas você também precisa, sua mente ela precisa dar uma respirada, né, para que você esteja bem e aí você consiga fazer a sua prova com muita naturalidade. Acaba ficando até mais leve, né? Bem, professor, então a gente agradece a sua contribuição aqui para esses jovens que com certeza estão bastante ansiosos, né, para esse dia de prova e quem sabe eles vão conseguir aí excelentes resultados, não é verdade? Com verdade. Eu desejo a todos sucesso, a vocês da TV Câmara Jovem também, sucesso aí, né? E por poder oportunizar eles, né, um momento como esse, né? Nós que agradecemos então. Muito obrigada. Bom trabalho aí, professor. Bem, e você acompanhou o nosso programa hoje, que é dedicado para você que está fazendo o Enem. Não esquece, gente, a prova está em cima, mas ainda dá para você dar uma revisada em algum conteúdo ou algo que você ainda não viu. Dá para dar uma olhadinha, mas tenta não exagerar tanto para não ficar no dia aí, como disse o próprio professor, estafado ou cansado demais e acabar não desenvolvendo uma boa prova. E você já sabe, quer rever esse programa? YouTube TV Câmara JP. Lá está disponível para você até o anterior, hein, que a gente fez também com a psicóloga e a nutricionista dando dicas excelentes. Agora a gente deu dica aí sobre a prova. Semana que vem a gente tem mais Câmara Jovem, mais Enem para você, então não perde essa sequência de programas que é dedicado para você. Semana que vem tem mais Câmara Jovem, hein? Até lá!